Aleluia. Gente, a gente está continuando nosso estudo sobre os apóstolos e está sendo uma jornada muito edificante. E hoje a gente vai para Simão Zelote. Eu estou aqui com minhas convidadas Geisa e com Gleice. Eu queria que vocês se apresentassem, começando por Gleice. Bom dia, paz do Senhor, paz G, paz Gá, paz. Eu sou a Gleice, né? Eu estou aqui na casa há uns 9 anos, mais ou menos. E para mim é uma alegria, é um prazer fazer parte dessa mesa, poder compartilhar daquilo que a gente tem aprendido com os meus irmãos e com vocês que estão aqui, né, assistindo às aulas, acompanhando essa série de estudos sobre os apóstolos. Eu tenho certeza que vai ser mais um apóstolo em que nós aprenderemos algo muito precioso vindo do Senhor, né? Ele aprendeu com Jesus e é justo que nós aprendamos com a vida dele aqui também. Bom dia a todos, eu sou Geisa, sou esposa do Samuel, nós somos pastores aqui nessa casa, fazemos parte do grupo pastoral aqui, liderados pelo nosso apóstolo Alain. Amém. E é uma honra nós estarmos aqui estudando a vida desses homens de Deus que tanto nos inspiram. E eu sinto um peso, uma responsabilidade no meu coração quando eu estudo a vida dos apóstolos, porque nós precisamos continuar aquilo que eles começaram, né? Jesus começou um ministério, confiou a eles e geração após geração, homens e mulheres foram chamados para cumprir esse mesmo ministério. E nós estamos aqui hoje para dar continuidade nesse legado, nesse chamado. Amém. Algo que eu gosto muito é que Geisa, um tempo atrás, ela falou que a gente não estuda somente a história desses homens, né? Mas o testemunho de vida desses homens. Sim. Quando a gente fala de testemunho, a gente fala de mudança. De alguém que começa uma jornada e não termina a jornada da mesma forma que começou. Sim. Então, sempre o evangelho tem essa capacidade, esse poder de transformar nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Vamos entender, conhecer sobre Simão, mas só que esse Simão não é o Simão Pedro, é Simão o Zelote. Acho que não são todos que conhecem, a gente escuta falar muito pouco sobre ele, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais em saber, em conhecer quem é esse homem. Simão, ele é citado apenas na lista dos 12 apóstolos. Abre aí Mateus 14, versículo 4, Gleice, e Geisa abre em Marcos 3, 18. Mateus 14, versículo 4. Isso. Não, Mateus 10, versículo 4, perdão. E Geisa, Marcos 3, versículo 18. Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Marcos 13, versículo 18 diz: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém. Gente, para a gente entender primeiro, a gente pode puxar até a origem também do nome Simão. A palavra Simão, ela vem do hebraico, quando fala Shimon, que é a mesma palavra que origina também a palavra Shema, ou chamar, que é a mesma palavra que é usada para obediência e escutar. Então, quando a gente fala de Simão, a gente fala de uma origem desse nome, daquele que escuta, daquele que ouve, daquele que obedece. Inclusive, o nome dele no hebraico significa aquele que ouve. Só que Shema no hebraico, não sei se vocês sabem, mas Shema no hebraico é escutar e obedecer. Não tem distinção entre escutar e obedecer. Você escuta e obedece. Então, a obediência é uma resposta à escuta que você teve. Então, isso já é um ponto muito interessante para a gente puxar do nome de Simão o Zelote. Zelote é porque ele fazia parte de um grupo de pessoas nacionalistas. Ou patriotas, né? Deixa eu apontar para ela, porque ela estava falando isso desde mais cedo. Ela falou, Gabriel, eu sou nacionalista e tal. Inclusive, ela até me corrigiu quando eu falei. Mas Simão era desse grupo, dos Zelotes, que era... Na minha versão fala justamente isso. Eu falei Simão, o Zelote, mas a minha versão fala Simão, o nacionalista. O nacionalista, né? Então, eles tinham era um grupo radical contra o domínio romano. Então, ele era aquela pessoa bem fervorosa, bem assim, nacionalista mesmo, aquele cara que seguia a risca. Só que os Zelotes, eles tinham uma expectativa em que o Messias viria com aspecto de guerreiro. Que o Messias viria de um jeito que eles projetaram.
Então, isso já é algo muito importante que a gente pega para colocar na aplicação do dia nosso, Sim. que a gente projeta o Messias. A gente projeta um Cristo que atenda às nossas expectativas. Meu Tem hora que a Deus. gente projeta um Cristo que atenda à expectativa da minha família. Um Cristo muito pai. Tem hora que a gente projeta um Cristo um patrão. Tem hora que a gente projeta um Cristo daquilo que a gente espera. E projetar um Cristo naquilo que a gente espera é limitar o poder de Cristo. Sim. Que a gente vê que Cristo ele tem várias facetas, várias formas de se relacionar. Ele é Senhor dos senhores, ele é Rei dos reis, ele é amigo, né? Ele é pai. Então, Ele é o cordeiro e o leão. uau, ele é isso, o Cordeiro e o Leão. Então, sempre tem, ele é o Alfa e o Ômega. Nossa, velho, é muita coisa assim em Deus, muita atribuição e muita faceta, né? Porque fala que a multiforme graça, né? É várias formas de Deus se manifestar. Então, ele carrega essas formas, ele tem essa forma de se manifestar entre a gente. Então, a gente criar um Cristo que a gente espera é limitar o poder de Deus. A gente criar um Cristo que a gente espera é limitar aquilo que ele pode tocar nas nossas vidas. E Simão e os Zelotes, eles tinham essa expectativa de que o Deus viria de uma forma mais guerreira, que o Messias viria de uma forma assim, peraí, ele vai vir para ajudar a gente a lutar contra os romanos. Só que vem o Messias e frustra isso, né? Então, isso também é fantástico em Jesus, que ele sempre frustra a expectativa que a gente cria dele a partir de nós mesmos. Porque Cristo é muito maior daquilo que a gente pode imaginar. Amém? E o interessante, só essa questão dos zelotes, que essa visão que eles tinham de um Cristo que viria para libertar da opressão do Império Romano, fala muito sobre a visão que eles tinham do mundo em que eles viviam. Então, muitas vezes, nós estamos limitados a esse mundo, a essa visão, a esse tempo cronológico. Então, na visão deles, o Messias seria alguém forte o suficiente para derrotar Roma, que era o maior império daquele momento. Era o maior império com as armas mais sofisticadas, os guerreiros mais poderosos. Então, era realmente uma potência mundial. Então, eles acreditavam que Deus mandaria alguém que superaria tudo isso. Com armas mais fortes, com guerreiros mais fortes, com uma visão de guerra mais aprimorada do que Roma. E ali, então, Simão se depara com um homem totalmente pacífico, com um coração que amava, que perdoava e que queria, na verdade, libertar, sim, mas não do Império Romano, mas do Império do pecado, do Império das Trevas. Verdade. O que eu acho, trazendo para a nossa realidade hoje, né? A gente falando aqui que a gente se assemelha muito aos apóstolos e a realidade ali em que o Simão, o Zelote, estava, né? Por ser nacionalista, defender as suas tradições, defender seu povo, né? Eles eram um grupo ali radical, onde eles se preparavam com armamentos, com manobras de lutas, inclusive. Justamente, eles se preparavam para uma guerra. Eles eram guerreiros por causa dessa visão. Essa visão de libertação física, política, econômica. Eles queriam realmente serem uma nação livre. E eu vejo a nossa realidade hoje, né? Nós vemos muito isso no nosso país, no mundo. Os países querendo seus territórios livres. E por isso fazem tantas guerras, promovem tantas guerras, tantas brigas. Nós vemos aqui, por exemplo, no Brasil, vários movimentos que se acham libertadores. O movimento de libertação da mulher, aí cria um movimento que inclusive é anticristo. Um movimento de libertação dos homossexuais, aí cria uma ideologia. Movimento de libertação dos negros, aí cria uma ideologia. Tudo isso, um radicalismo que acaba sendo anticristo. Aí chega a solução de todos os problemas, que é o Cristo, que é Jesus. Mostrando que não era da forma que eles queriam, não era do jeito que eles desenharam, mas havia um plano, um propósito muito maior vindo do próprio Deus, que era Jesus.
Esses dias eu estava conversando com algumas amigas e a gente está lendo o livro de Mateus. E nós lemos, se eu não me engano, foi Mateus 19. E aí, uma das meninas falou assim, olha como Jesus tratava as mulheres, né? Jesus, ele dignificou a mulher, colocou a mulher num lugar de visibilidade. E aí nós chegamos à conclusão, ali no bate-papo, conversando, que a solução para todas as pessoas, seja quais forem as suas mazelas, é Jesus Cristo. Amém. Não importa o grupo radical, a gente quer político, representantes, ok, a gente pode até ter lá, mas a salvação, a solução de todo e qualquer problema de uma sociedade é Jesus Cristo. Amém. Isso é espetacular, essa forma que Deus frustra a gente. É espetacular, porque, que nem ele está falando, e só lembrando que nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Nossos embates não devem ser contra coisas dessa terra, Sim. mas é visando o reino espiritual, o reino estabelecido já por Deus. Agora, outra situação importante a gente comentar também, e a gente ressaltar, é que caminhava Simão, o Zelote, e também caminhava Mateus. E os dois tinham um contraste muito diferente. Porque Simão, ele era zeloso naquilo que ele propagava, que era a questão dos zelotes, que era contra o domínio de Roma. Só que Mateus era um publicano, que também colaborava com Roma. Considerado um traidor da pátria, né? Uau. Então Olha você como vê, Jesus é. é verdade. Então você vê que Jesus ele consegue unir esses dois contrastes assim muito diferentes. Então uma coisa que a gente aprende, Gleice, é porque apesar das diferenças que aqueles discípulos carregavam, Nossa, isso é muito forte. Jesus ele consegue fazer com que esses discípulos caminhem para o mesmo propósito. Porque apesar da diferença, tem muitas coisas na nossa vida que a gente caminha com pessoas extremamente diferentes, pessoas que a gente julgaria que não seriam dignas de sentar ou dignas de andar no mesmo caminho que a gente anda, mas por causa de um propósito, por causa de Jesus, por causa de uma mesa com Jesus, Jesus consegue aproximar esses dois opostos. E Jesus, nesse caminho, ele consegue mudar também esses dois opostos. Então faz com que a gente aceite, suporte uns aos outros, que a gente caminhe com uns aos outros, e nesse caminhar a gente aprende que não são nossas expectativas, não são nossos preconceitos, não são aquilo que nós julgamos que seria correto, que é certo, que é verdadeiro. Porque existe só uma verdade, né? Que é Cristo. Cristo é a verdade. Essa é a beleza da unidade, né? Unir os diferentes com o mesmo propósito. Então, um era extremamente religioso, interpretou ali a Torá e os mandamentos do Senhor de uma forma muito exagerada, de até mesmo lutar com armas para defender a Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus. E um outro que não tinha tanto temor e tanto zelo assim, achava que tudo bem, eu estou só fazendo meu trabalho, né? E Deus consegue, de uma forma linda, fazer com que todos esses se tornassem um só, que foi essa mensagem que Jesus disse para eles e que nós acreditamos, né? Que nós devemos ser um, porque a unidade é unir diferentes, né? Jesus não quer que sejamos todos iguais. Pelo contrário, ele valoriza as nossas diferenças e trabalha através delas. Essa valorização das diferenças contribui para o reino, né? E tem muitas coisas, eu acho que a gente até falou isso numa aula, tem muitas coisas que eu carrego que Gleice não carrega. Tem muitas coisas que Gleice carrega que Geisa não carrega. Isso permite com que a gente acesse lugares que não são todos nós aqui que acessaríamos. Com certeza. Então isso é uma vantagem, isso é uma graça do reino de Deus, que é caminharmos de uma maneira um só. Um só não é ser todo mundo igual, que nem Jesus falou. Um só é a gente carregar o mesmo propósito, o mesmo objetivo, é ter a mesma visão, caminhar para o mesmo alvo. Amém. No ministério de Jesus, Simão aparece nas listas, mas esteve no chamado dos 12, na última ceia e no cenáculo. Só que esse na última ceia e no cenáculo não aparece de uma forma assim direta. Aparece como citado, Simão esteve entre os 12. A gente pode até abrir em Atos capítulo 1, versículo 13. E na última ceia, no chamado dos 12, Mateus 1 ao 4. Atos 1:13. É. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram
Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E a referência de Mateus é qual? Mateus 10, versículo 1 ao 4. Mateus 10 diz assim: Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, ou nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então a gente não tem tantos escritos, não tem tanta referência assim de formas específicas de Simão o Zelote, mas a gente aprende que Simão foi aquele que ouviu, de fato, carregou o nome dele de ouvir e obedecer. Alguém que fez com que o zelo que ele carregava se redirecionasse para um zelo a Cristo. Então, uma coisa que a gente carrega que é nossa, Deus ele nunca despreza isso. Deus Amém. ele sempre alinha isso para um objetivo dele. Amém. Então, aquele zelo que Simão carregava, não, a gente vai lutar contra Roma, a gente tem que ser perseverante, a gente tem que ser zeloso por isso. Deus só redirecionou isso para o lugar correto. Então, essa é uma graça de Deus, essa é como que Deus transforma. Ele pega a gente e não despreza aquilo que a gente carrega, não despreza nossas características, mas redireciona para a forma correta, redireciona para o caminhar correto. E outra coisa muito importante que a gente aprende estudando sobre Simão é essa diversidade no caminhar. É caminhar com quem parece diferente, é caminhar de maneira assim que a gente julgaria não ser a correta. A pessoa não pode estar com a gente e tal, mas Deus ele sempre alinha os propósitos e faz com que a gente enxergue não a diferença do outro, mas o propósito estabelecido por Deus. Amém. Amém? Agora umas coisas, umas questões de história mesmo, para a gente saber como é que Simão Zelote morreu, como que ele foi martirizado. Não tem um texto falando assim, Simão morreu disso, não tem esse texto na Bíblia, mas tem historiadores que falam, inclusive Eusébio, ele fala que ele pregou na África e na Britânia. Outras tradições falam que ele pregou na Síria, Pérsia ou Egito, foi martirizado, foi crucificado na Samaria, morto junto com Judas Tadeu na Pérsia. Algumas tradições diz que foi de morte natural, ocorrido na Judeia. Então, gente, algo que a gente pode tirar assim para nossa aplicação mesmo, no dia a dia, é que talvez a gente não esteja visto como Pedro, talvez a gente não esteja visto como João, visto como Paulo, mas se a gente carrega a obediência, se a gente, nos bastidores, a gente é zeloso com aquilo que a gente carrega, Deus ele não deixa de honrar um coração zeloso. Um coração zeloso, ele mostra muita inteireza do coração. Então, aquilo que a gente carrega, Deus ele redireciona para o propósito correto. Deus ele redireciona para aquilo que ele tem como projeto dele, para aquilo que ele tem. Peraí, Simão, você não vai lutar mais contra Roma. Você vai lutar agora a minha luta. E minha luta não é contra carne e contra sangue. Minha luta é contra espíritos. Minha luta é espiritual. Minha luta é pelo meu reino. Entendeu? Então nós somos esses embaixadores de Cristo. Nós não podemos perder tempo em lutando contra coisas materiais, enquanto a gente carrega a natureza, a nacionalidade do reino de Cristo. Amém? Amém. Alguém quer comentar mais algo? O zelo, ele é uma característica linda do Senhor, né? A Bíblia fala que Sim. o nosso Deus é zeloso, que o nosso Deus é compassivo, que o nosso Deus, ele tem ciúme, um espírito de ciúme pela noiva dele. Então, o zelo não é um sentimento ruim, não é. É só o que você falou, é a direção para a qual ela está sendo aplicada. Né? Se o zelo é com a casa do Senhor, é com a palavra do Senhor, com a verdade do Senhor. E eu acredito que a igreja, hoje, cada vez mais precisa ser zelosa com a verdade do Senhor, porque nós temos visto, sim, os falsos se levantando. Desde a época de Jesus havia os falsos profetas, as falsas doutrinas, o espírito da mentira
sendo semeado no meio da igreja. Então, nós, como filhos de Deus, nós temos sim que ter esse zelo, mas é o zelo pela palavra do Senhor, Amém. pela verdade do Senhor, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que cuida de pessoas, não a nossa verdade, que muitas das vezes faz é matar e ferir o outro, mas a verdade do Senhor Jesus, que cura, que liberta, e que foi o que aconteceu com o Simão Zelote, com todos os outros apóstolos, né? Eles foram impactados com a verdade de Jesus. Um ponto que eu acho interessante também, isso que Gabriel falou. Existe pouco registro histórico de Simão na Bíblia, se comparar com Pedro, com João, com alguns outros apóstolos. Eu acho que tem até mais sobre Judas do que sobre Simão, o Zelote. Mas como é profundo, como a gente é impactado só pelo testemunho de conversão dele. Por ele ter aberto mão de convicções tão profundas, porque os zelotes, eles eram treinados na palavra e também treinados na arte da guerra. Então, isso fazia parte de quem eles são. E é interessante que, mesmo depois de Pedro não ser mais Simão, né, ser só Pedro, a Bíblia ainda continua falando Simão o Zelote, Simão o Zelote, né, ou em outras versões, Simão o Nacionalista, para deixar claro ali quem ele era. E esse testemunho, esse pequeno adjetivo que coloca nele, já gera muito impacto em nós. Verdade. Porque não é fácil abrir mão de convicções tão profundas, de tanta religiosidade. Né? E nós precisamos também abrir mão da nossa religiosidade, de convicções que nós temos que, na verdade, não são de Deus, não são do Senhor. São religiosidades e preconceitos nossos, né, que o Senhor quer nos libertar para que nós possamos, de fato, exercer o zelo por aquilo que importa. Né? Porque, às vezes, a gente precisa... muitas vezes a gente erra no excesso. Ou a gente tem zelo de mais ou tem zelo de menos. Né? A gente tem que ter um equilíbrio. Né? Jesus, ele, em todos os sermões dele, ele nunca pegou leve. Mas ele também não cedia à pressão dos religiosos para condenar as pessoas. Ele não pegava leve, ele não aliviava nas palavras, mas ele deixava a opção do arrependimento sempre aberta. Né? O arrependimento sempre era uma opção, sempre era um caminho. Então, nós temos que ter esse zelo, mas deixar claro que existe perdão e existe remissão no Senhor. Amém. Eu amo mesa, porque mesa aprofunda muito, velho. Mesa, verdade. você traz uma informação e à medida que cada um compartilha, você aprofunda bem mais. É isso que Geisa falou. Não é um pensamento, Geisa. O cara não era zelote por um pensamento, ele foi criado. Convicção Era uma de cultura, vida. fazia parte de quem ele era. E você abrir mão disso, você ser frustrado nisso, muitas das vezes a gente é muito frustrado em coisas que a gente acha. Nem eram em coisas que a gente foi criado. Mas em coisas que a gente foi criado também, Deus também nos frustra. Você vê que Deus, ele molda toda a nossa estrutura. Deus é sempre um moleiro trabalhando, né, um vaso, e ele quebra e faz de novo. É muito, muito lindo isso. Essa transformação, que não foi uma transformação simples, era uma transformação que ele carregava desde a infância dele. Foi treinado para aquilo. Ele foi na escolinha, ele lutou artes marciais, ele cresceu escutando essas histórias. Então, tipo assim, você tem que ser assim, você tem que ser nacionalista, você tem que ser zeloso pelo seu país, você tem que lutar pela liberdade. E aí Jesus chega e, peraí, não é assim, você tá legal, você é zeloso, tá legal, é isso mesmo, eu amo esse jeito seu, mas vamos trabalhar de uma forma aqui que você vai direcionar isso para o meu propósito. Aí vai lá e o cara ele se torna zeloso na obra de Deus. Amém? Gente, eu queria convidar vocês a estar curtindo esse vídeo, a estar comentando e compartilhando para que esse vídeo consiga um engajamento, para que mais pessoas escutem, para que mais pessoas sentem à mesa conosco. Amém? Algo mais a falar ou podemos orar? Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. E a minha oração, Deus, é que o zelo pela tua casa, Pai, que o zelo pela tua palavra, que o zelo pela verdade, Pai, seja acendido e reacendido na gente, Jesus. Para que a gente venha
lutar, não com nossas forças humanas, Pai, mas com a força que vem do Senhor, Jesus, para que a tua palavra seja propagada, para que o teu evangelho não seja adulterado, Pai. Nós queremos honrar e zelar o teu nome e a tua palavra, Pai. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai, por essas pessoas que estão assistindo em casa, que fazem parte da nossa família. Muito obrigado, Jesus. Abençoe-os, guarde-os, Pai, e nos leve a esse lugar, Pai, de zelo pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.